Olá, meus amigos, salve nação corintiana, salve o Corinthians. Estou de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo em A Voz que Vem das Arquibancadas. Vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube, ok? Você que ainda não se inscreveu no meu canal, convido você a ativar essa janelinha aqui, se inscrever no meu canal, curtir os meus vídeos, compartilhar, comentar, que o seu comentário é muito importante para mim aqui também. Desde já agradeço a todos vocês que estão me acompanhando, que participam, que comentam os meus vídeos. Motivo de muita alegria para mim ter você sempre aqui comigo no meu canal. Bom, vamos falar de Corinthians, que amanhã tem Corinthians contra o Vasco da Gama na Neoquímica Arena. Corinthians encerrou hoje a sua preparação para o duelo contra o Vasco amanhã na Neoquímica Arena. O jogo será às 18 horas e 30 minutos, né? E com os portões fechados. Por que os portões fechados? O Corinthians sofreu a punição de um jogo por causa da torcida com gritos homofóbicos no jogo do Corinthians contra o São Paulo pelo Brasileiro, o jogo empatado em 1-1, né? Se tá certa essa punição ou não, é uma outra história. Eu não vou entrar no mérito das questões, porque tudo que se fala com relação à homofobia, você tem que saber muito bem o que você fala, porque senão você pode arcar com consequências gravíssimas. E eu digo bem claramente para vocês, eu não tenho nada contra o homossexualismo, não tenho nada contra ninguém, né? Cada um faz da sua vida o que bem entender, é livre, né? Deus nos deu essa liberdade de você escolher fazer o que você bem entender da sua vida, né? Você é maior de idade, você responde por você mesmo, né? Agora, gritar, fazer gritos homofóbicos no estádio, isso já vem de décadas dentro dos estádios. Se está certo ou não é outra história. Não vou entrar nesse mérito da questão, não. Mas, enfim, o Corinthians foi punido. A punição é dupla. A punição é para a torcida, que não vai poder lotar a Neoquímica, porque com certeza iria ter mais de 40 mil pessoas na Neoquímica amanhã, né? Com certeza iria ter mais de 40 mil pessoas. E o clube, que também é punido porque deixa de receber as receitas da bilheteria. Ou seja, com ali 1,5 milhão de reais o Corinthians já levou prejuízo amanhã na Neoquímica, porque não vai ter público. Então, que fique bem claro para todos os torcedores, se é lei, tem que ser respeitada. Não adianta, se a lei está certa ou está errada, é outra história. Mas a lei hoje diz que gritos homofóbicos nos estádios, o clube vai ser punido, ok? E é lei, então tem que ser respeitada a lei. Só espero que essa mesma lei que serviu para o Corinthians sirva para todos os outros clubes do Brasil, seja a Série A, seja a Série B, seja onde for. Todos os clubes têm que ser punidos por igual, não é só o Corinthians não, tá? Mas, enfim, o Corinthians encerrou a sua preparação, joga amanhã contra o Vasco da Gama, deve ter força máxima no jogo de amanhã. Corinthians não vai poupar, a não ser aqueles lesionados. Exemplo, o Matias Rojas, o Corinthians ainda não divulgou se ele está apto para o jogo ou não. Isso aí o Vanderlei vai levar até na hora do jogo, se possível. Acredito que ele não deva ser escalado, não deva ser nem relacionado para o jogo de amanhã. Se for relacionado, para mim será uma surpresa. Dá para o Corinthians ganhar do Vasco da Gama, mesmo sem o Matias Rojas, né? A provável escalação do Corinthians para amanhã contra o Vasco da Gama deve ser Cássio, Fagner, o Bruno Mendes entra no lugar do Murilo, que está suspenso, e o Gil, formando a dupla de zaga com o Bruno Mendes. Do lado esquerdo, o Fábio Santos na lateral. Pode ser que o Bidu jogue? Pode ser, mas acredito que deva ser o Fábio Santos. Fausto Vera no meio-campo, Maicon e Renato Augusto, que eu não escalaria o Renato, mas enfim, vai jogar. Na frente, Adson, Yuri Alberto e Roger Guedes. Esse deve ser o time titular do Corinthians para o jogo de amanhã contra o Vasco. O Corinthians está certo de colocar força máxima, tudo aquilo que ele tem de melhor no elenco, tem que colocar.
porque vencendo amanhã vai somar 3 pontos e vai se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Um lugar que o Corinthians nunca deveria ter frequentado, né? Como eu já disse, Matias Rojas é dúvida, né? Não sei se ele vai ser relacionado ou não. Eu, na minha opinião, não deveria ser relacionado, né? Outro jogador que pode ser novidade no jogo de amanhã deve ser o Lucas Veríssimo. Ele já apareceu no bid, ele já foi apresentado à torcida, já deu uma coletiva, ou seja, ele está apto para o jogo. Deve ficar no banco de reserva. Se vai jogar ou não, tudo vai depender do desenrolar da partida e se ele poderá entrar ou não, é o Vanderlei que vai decidir depois, né? Agora, tem os outros machucados, lesionados, que não vai poder jogar. O Murilo, já falei que está suspenso. Depois, lesionados, o Gabriel Moscardo, que fez uma cirurgia de apendicite, que deve voltar somente depois para o confronto contra o São Paulo, porque é uma cirurgia, não é assim de uma hora para outra que a pessoa volte às suas atividades. Rafael Ramos também está fora. O Gustavo Mosquito, que daqui a pouco deve estar retornando aos gramados, porque ele sofreu uma grave lesão no joelho, exatamente a mesma que o Paulinho sofreu e está fora também do jogo do Corinthians, né? Então é isso aí. O Corinthians deve ir com força máxima. O Vasco vem no desespero contra o Corinthians, mas o Corinthians na Neoquímica Arena tem que se impor, independente de quem seja o adversário. Da mesma forma que o segundo tempo do Corinthians e São Paulo, o Corinthians se impôs, jogou como gente grande, mostrou para que veio, que não está para brincadeira, e assim tem que ser amanhã contra o Vasco. Repito, é uma pena gigantesca a torcida do Corinthians não poder estar na arena. Porque com certeza a torcida do Corinthians já intimida o adversário. E o Vasco, na situação que está, último colocado do Campeonato Brasileiro com 9 pontos ganhos. O Vasco, na atual situação, a torcida do Corinthians pressionando, do jeito que ela pressiona, do início ao fim do jogo, seria sim uma vantagem gigantesca do Corinthians para cima do Vasco da Gama. Mas, infelizmente, essas coisas assim acontecem, esses gritos homofóbicos e acaba sobrando para todo mundo. Uma outra notícia que eu gostaria de dar para vocês aqui no meu canal é que o Christian Barletta foi negociado com o Ceará. Ele vai jogar a Série B pelo Ceará. A princípio, o Corinthians queria emprestar o Christian Barletta para que ele pudesse ganhar bastante rodagem, experiência jogando a Série B, mas me parece que entre Corinthians e Ceará, o Corinthians está negociando a venda em definitivo do Christian Barletta para o Ceará. Infelizmente, ele não deu certo no Corinthians, ele foi destaque do São Bernardo no Campeonato Paulista. O Corinthians contratou, pagou 6 milhões de reais, pagou. Não sei se já pagou, né? Porque no Corinthians tudo é possível, principalmente com essa diretoria medíocre que o Corinthians tem. É muito fácil contratar, mas pagar depois, já viu, né? Mas ele não deu certo. Vestiu a camisa, acho que a camisa do Corinthians pesou demais para o Christian Barletta, mas eu ainda acredito que ele não teve a oportunidade necessária para poder mostrar o seu futebol. Eu acho que nessa Sul-Americana, com a garotada, ele deveria ter um pouco mais de espaço para tentar vestir a camisa do Corinthians e se encaixar dentro dos planos da comissão técnica, mas infelizmente ele não teve essa oportunidade. Acredito que estão passando um jogador que poderia vir a render no Corinthians futuramente, mas infelizmente eles estão lá, eles sabem de tudo aquilo que acontece lá dentro e foi passado e agora acabou, né? Outra coisa que eu queria falar para vocês, o Roger Guedes, ele recebeu uma proposta do Qatar. Eles estão vindo com tudo para cima do Roger Guedes para tentar levar o Roger Guedes. Eu acabei de ver essa notícia, não sei se os detalhes, né?
não sei a fundo ainda sobre isso, vou estudar, vou verificar, vou buscar saber com todos os meus conhecidos lá de dentro e vou procurar saber e trazer para vocês essa notícia do Roger Guedes, que pode deixar o Corinthians, que seria uma surpresa gigantesca, uma perda assim, fora do normal. Perder o Roger Guedes na atual situação do Corinthians não seria nada agradável. Mas nós sabemos que o dinheiro fala alto e quem tem mais chora menos, né? E nós sabemos que a região da Arábia, ali, todo aquele lugar ali, tem dinheiro e se quiser levar, eles estão levando todos os melhores do mundo, estão levando para lá, né? Vamos ver no que vai dar. Tomara que o Roger Guedes e o Corinthians rejeitem essas propostas e ele continue, a não ser que seja um caminhão de dinheiro que não tenha como recusar. Aí, infelizmente, se vier um caminhão de dinheiro, dá para contratar atacantes, não do mesmo nível do Roger Guedes, mas dá para buscar atacantes e compor o elenco, fazer o quê? Né? É isso aí. Jogo do Corinthians amanhã, 18h30, estarei aqui, depois fazendo live e tudo que fala do Corinthians eu estarei sempre fazendo com vocês aqui, com o maior prazer do mundo. Se você ainda não se inscreveu, clica aqui, se inscreva no meu canal, é só clicar aqui, deixar o seu like, comentar, porque isso para mim tem uma força gigantesca aqui no meu canal. Tamo junto, rapaziada. Vai, Corinthians!